Oi, gente, cheguei em casa agora há pouco e tem uma loucinha para lavar. E esse vídeo eu vou fazer assim: vou lavando a louça, mostrando para vocês como eu faço e conversando um pouquinho com vocês sobre a guerra que eu travei com a louça. Deixa eu mostrar para vocês como é que tá a minha pia. Olha só, tá bem cheio. Hoje eu trabalhei de manhã, de tarde, eu vim rapidão, só para o almoço, um intervalo de 1 horinha e meia só. E, na verdade, não chega a ser totalmente 1 e meia, 1 hora e meia, porque tem o deslocamento, né? Então o tempo fica bem reduzido. E essa daqui é a louça do almoço e do lanche da tarde, que eu não estava em casa, mas meu marido estava com os meninos de férias. E eles não lavam, só sujam. E aí, à noite, eu ainda saí, cheguei em casa agora e vou dar conta dessa louça todinha e vou colocar vocês para me acompanhar. Então, gente, eu gosto de organizar assim. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu gosto de deixar um lado totalmente livre. Eu limpo esse lado aqui e é onde eu coloco a minha louça para escorrer. E do outro lado eu coloco toda a louça suja e vou colocando aqui dentro da cuba e lavando aos pouquinhos. Então, deixa eu só posicionar aqui. Pronto, vamos lá. Não vou ficar aparecendo aqui pra vocês, né? Mas eu vou ficar falando aqui e o foco é na louça que tá sendo lavada aqui. Vamos lá. Deixa esses paninhos aqui pra eu usar. Deixa eu dar uma limpada aqui. Deixa eu contar pra vocês. Recentemente eu tinha uma diarista e recentemente ela não está mais vindo, né? Então é uma coisa que eu até, de certo modo, eu até estava com essa vontade, sabe? De não colocar mais diarista. E porque eu acho que hoje eu consigo organizar o meu tempo para cuidar daqui de casa e ao mesmo tempo trabalhar. É um pouco complicado, mas vai dar certo. Então eu não gosto de colocar as coisas engorduradas na cuba. Eu começo com os plásticos, os vidros, então xícaras, pratos de vidro, copos, e sem nenhuma gordura eu coloco aqui dentro, né? Porque se eu colocar um prato engordurado ou algum plástico engordurado aqui dentro, ele vai acabar dificultando o meu trabalho, porque ele vai passar gordura para tudo e aí não vai dar certo, né? Então, por isso que eu gosto de organizar desse jeito. Vou separar essas coisinhas aqui que meu marido trouxe, que não é daqui de casa. E ele só fez posicionar aqui. Então, vamos melhorar esse espaçozinho aqui. Vou colocar esses talheres pra cá também. Tem restos de comida aqui pra colocar no lixeiro, que eu tô vendo. Ah, não, vou deixar isso aqui pra depois. Então, eu gosto de tirar o excesso primeiro com a água. Se eu estivesse em casa, essa vasilha aqui que eles usaram pra comer açaí, na hora que a gente termina de comer, que a gente traz ela pra pia, a gente já passa logo água e evita da sujeira secar e fica mais difícil de tirar, né? Então, quando eu uso um liquidificador, quando eu uso o copo que a gente suja de qualquer coisa, de qualquer bebida, eu gosto já de ir passando a água e tirando o excesso para facilitar a lavagem. Mas, gente, eu não quero só falar pra vocês sobre como lavar a louça, mas nesse vídeo eu queria contar um pouquinho sobre algumas coisas que eu tenho refletido. Primeiro, quando eu morava com a minha mãe, que eu era adolescente, uma das tarefas que eu tinha na minha casa era lavar a louça. Então eu estudava
lá, eu não lembro se eu estudava à tarde ou de manhã. E a minha mãe trabalhava à noite. Ficávamos eu e a minha irmã em casa à noite. Eu acho que eu devia ter uns 10, 11 anos quando a minha mãe distribuiu essas tarefas em casa. Minha irmã ficava com a limpeza da casa, minha mãe sempre fazia o almoço, lavava roupa, panos, né? Banheiro, e dividiu as tarefas e eu ficava com a louça. Gente, eu lembro que eu até gostava, mas assim, eu tinha muita preguiça. Então, à noite, eu tinha que lavar a louça. Quando a minha mãe chegasse, era para essa louça estar limpa. E eu me lembro que eu tinha muita preguiça. Por mim, eu ficaria assistindo TV a noite toda, né? Ou fazendo outra coisa. Mas, eu peguei um hábito com a minha mãe de... A gente tinha leite de vaca natural em casa, né? Quando eu era criança, a gente costumava comprar o leite nas mercearias e ele não vinha assim em caixinhas, a gente não comprava em supermercado. Minha mãe colocava em umas panelas para ferver e essa panela que ela colocava o leite, né, para ferver, ficava muito suja de nata do leite. Então essas panelas ficavam sujas de leite ou alguma frigideira que a sujeira impregnava. Quando a gente terminava de lavar, geralmente a gente deixava essa panela na pia de molho, vamos dizer assim, né? E minha mãe fazia isso e aí eu fazia também. Então acabava que eu lavava a louça, mas sempre ficava aquela panela de brinde lá na pia. A gente não tinha assim a conclusão da louça totalmente limpa, né? Da pia totalmente com a louça limpa. Sempre ficava alguma coisa. E esse hábito eu percebi que ele é tipo uma sementinha pra gente procrastinar, sabe? Pra gente deixar pra depois. Parece que sempre eu tinha que deixar algo pra depois. Eu nunca finalizava por completo. E isso traz uma sensação ruim, não sei dizer, mas é uma sensação negativa. Mas eu tinha isso. E depois de engraçado que isso só acontecia na casa da minha mãe. Depois de um tempo eu fui morar com a minha avó. E lá na minha avó, sujou, já lavava logo. A gente não deixava acumular a louça. E engraçado que parecia mais leve lavar a louça lá, sabe? Não dava tanta preguiça como eu sentia lá na casa da minha mãe. E, enfim, né? Vamos passando aqui um pouco mais pra frente. Engraçado que quando eu cheguei na adolescência e fui fazer faculdade, eu saí da casa da minha avó, eu tinha 17 anos, vim morar em outra cidade, que é a cidade onde eu moro hoje, para fazer faculdade. E a primeira vez que eu fui morar dividindo casa com colegas, né, da faculdade, a gente também tinha divisão de tarefas. E engraçado que justamente a tarefa que eu fiquei responsável era com a louça. Gente, deixa eu só dizer uma coisa. Eu gosto de colocar o sabão, né, o detergente na esponja e ir ensaboando a louça até usar todo esse sabão que tem na esponja, né? Também eu não gosto de ficar exagerando na quantidade de sabão, não sinto essa necessidade. Eu gosto de ficar usando. Gente, tá quebrado o copo. Não adianta eu lavar. Quebraram o copo. Como esses meninos quebraram esse copinho? Vai virar outra coisa. Não dá mais pra colocar nada pra beber aqui. Vou lavar, mas vou colocar eles pra colocar algum lápis, né? Pra organizar alguns brinquedos. Esse copinho aqui foi um presente que meu filho ganhou da tia deles. Enfim, voltando aqui ao assunto. E aí eu fiquei responsável com a louça lá na casa onde eu morava com as minhas colegas.
E engraçado que a gente fez essa divisão aconteceu com base no que a gente fazia de melhor. Então, digamos que a menina que limpava melhor a casa, que a casa ficava mais limpinha, ficou de fazer a limpeza da casa. A menina que cozinhava melhor ficou de cozinhar, né? E elas diziam que eu lavava a louça muito bem lavada e sabia economizar água e sabão, e aí eu fiquei com essa tarefa. Enfim, terminava o almoço, eu já ia lavar a louça, a gente não jantava em casa, então a única louça era a louça do café e do almoço, né? E eu lavava tranquilamente, não tinha aquela preguiça na hora de lavar a louça, eu gostava até, né, de lavar a louça. Enquanto eu tô lavando a louça, minha cabeça tá pensando em mil coisas, sabe? Às vezes eu até organizo meus pensamentos quando eu tô aqui lavando, não é uma atividade chata. Mas, depois, quando eu fui morar em outras casas, né, com outras amigas, eu comecei a voltar a preguiça de lavar louça e eu comecei, e nas outras casas que eu morei, a gente não fazia divisão de tarefas e eu comecei então a voltar àquela preguiça que eu tinha quando eu morava com a minha mãe. E chegava a acumular vários dias a louça lá na pia, sem lavar, até que a coragem viesse. Então acabava que a louça não era uma atividade como se fosse assim, obrigatória, uma atividade do dia a dia, né? Eu acabei pegando esse hábito ruim. Quando eu casei, eu tinha uma rotina de trabalho bem cansativa, sabe? E eu acabava que não conseguia dar conta 100% da louça. Então eu lavava uma parte, mas muitas vezes ficava ainda louça para o dia seguinte. E isso me estressava muito, sabe? Porque às vezes, por exemplo, eu precisava fazer um suco. E a maioria das vezes o liquidificador estava sujo. E aí quando você precisa, você lava, usa e ele volta a ficar sujo, ele volta para a pia. Então acaba que desse jeito a louça praticamente mora na pia suja e você lava para usar, né? Deveria ser o contrário, né? A gente deveria guardar a louça sempre limpinha, né? Usar, lavar e guardar no seu devido lugar. Mas eu não tinha essa organização, esse hábito por muito tempo. Eu briguei com a louça e durante os anos iniciais do meu casamento eu tinha essa dificuldade com a louça, né? Eu acabava que não enxergava a louça como uma atividade do dia a dia obrigatória, né? Não tinha esse hábito. E quando eu tive meu primeiro filho, eu lembro demais que quando ele tinha uns 2 aninhos de idade, mais ou menos, ele passava o dia numa creche, eu passava o dia trabalhando, e quando eu chegava em casa exausta, eu tinha que preparar a janta, e eu tinha uma pilha de louça suja. E, poxa vida, gente, vir pra cozinha, fazer comida, preparar qualquer coisa e você se deparar com a louça, com a pia toda suja, toda cheia de louça, é um estresse. Pelo menos pra mim é um estresse. Não dá vontade de fazer, não dá prazer. Aí lá vem a murmuração, né? Você começa a reclamar. E o sentimento que me vinha era que eu não era capaz de dar conta da minha casa, que eu não era capaz de dar conta da louça. Então era como se a louça fosse uma inimiga para mim, como se a pia fosse uma inimiga para mim, que sempre estava ali me mostrando que eu não era capaz, que eu não dava conta da minha casa. E isso me gerava muito sofrimento. Até que eu não tinha diarista, não tinha ninguém que me ajudava na minha casa, não. Meu filho passava o dia na creche e à noite ficava comigo em casa. E eu me lembro, eu não sei qual foi o ano, né? Mas eu lembro de um tempo que eu comecei a sempre lavar a louça à noite. Então eu só conseguia lavar a louça à noite.
durante o dia não dava tempo. Na hora do café da manhã eu já tinha que usar aquele horário da manhã para preparar o almoço. E na hora do almoço não dava tempo. Era corrido e o intervalo para o almoço era muito pequeno, só dava o tempo de esquentar a comida e comer. E voltar para o trabalho já, né? E eu comecei a lavar a louça à noite. Então tinha muita louça, tinha a louça do dia todo, né, à noite. E eu vinha aqui pra minha pia lavar a louça à noite. E eu me lembro que eu colocava o celular, nessa época já tinha o celular com o YouTube. E eu me lembro que eu colocava o celular pra assistir pregações. E foi nesse período que eu conheci o canal do YouTube que passava as pregações da Igreja Lagoinha, e aí tinha o congresso, se eu não me engano era o Congresso Mulheres Diante do Trono, que ficava gravado lá, né, todo o congresso com as pregações. Eu comecei a assistir essas pregações e enquanto eu lavava a louça eu ficava assistindo. E aquele momento de lavar a louça, pra mim, era o meu momento. Porque enquanto eu tava lavando a louça, eu ficava ouvindo aquelas pregações e aquilo me fazia bem. Né? E eu percebia que muitas coisas eu estava negligenciando, que eu estava murmurando. E todas as pregações que eu ouvia ali, elas me faziam muito bem, me fortaleciam, né? E iam plantando ali uma sementinha no meu coração. E eu me lembro demais, como se fosse assim um período de transformação da minha mente, do meu coração. Eu vou só colocar essa comida, esse restinho de comida aqui no lixo para poder continuar. Eu não fico com o lixo aqui do meu lado na pia, mas ele tá bem ali pertinho. Vou dar uma pausa aqui só para fazer isso. Ó, gente, os pratos estão bem sujinhos, né? Eu vou passar uma água aqui para diminuir. Então agora eu vou começar a trazer para dentro da cuba aquilo que está engordurado. Esse aqui já tá mais ou menos. Então eu comecei a ouvir as pregações, né? E Deus começou a trabalhar muito no meu coração enquanto eu lavava a louça. E eu passava muito tempo para dar conta da louça. Eu demorava muito lavando a louça. Eu era muito, sei lá, detalhista, não sei. Enfim, é engraçado que hoje eu consigo lavar a louça muito mais rápido. Agora, não me pergunte o porquê. Ah, deixa eu lavar logo esse pano do café também. E eu me lembro que eu comecei a me interessar por vídeos que falavam de casa, que falavam de organização. Então, hora eu assistia uma pregação, hora eu assistia esses vídeos, mas era tipo assim, rotina, era a minha hora de assistir pregações, né? De ouvir pregações na hora que eu lavava a louça. Então, eu amava muito, era o momento que eu ficava sozinha. Às vezes meu filho ficava ali perto de mim, mas a maioria das vezes ele já ficava com meu marido, que já era mais tarde da noite. E eu ficava até tarde lavando a louça, porque era justamente o horário que meu marido ia pro quarto com meu filho, já colocar ele ali para dormir. Deixa eu jogar isso. E era muito bom. Aí houve um tempo em que eu decidi, vou colocar essa louça em ordem, né? E aí eu me lembro que eu fazia muitas tentativas de criar o hábito de lavar a louça diariamente, né? Todo dia e mais de uma vez. Mas para aquele tempo, a minha rotina não dava. E tem um detalhe importante, que além de eu não ter esse hábito, né? Ou seja, eu não lembrava, eu não olhava para a pia e via como uma tarefa para eu fazer. Simplesmente, a pia cheia de louça era uma paisagem natural da minha casa e não fazia muita diferença.
Então eu não tinha essa atitude de vir e lavar, né? Eu acabava esquecendo mesmo, só que eu criei essa rotina da noite, né? De lavar à noite. Então ela já ficava mais natural para eu lavar à noite. E eu comecei, né, a querer dar conta da louça. Eu me lembro que teve uma vez que tava, tipo, começando o ano e eu coloquei como se fosse uma meta, determinei, vou colocar essa louça em ordem, né? Vou lavar tudo que eu já ir sujando, eu já vou lavando. Eu me lembro de um dia que eu fiquei praticamente o dia inteiro nessa pia. Por quê? Fazia o café da manhã, lavava a louça do café da manhã e enquanto eu tava já guardando a louça do café da manhã, já dava a hora de fazer o almoço. E aí, fazer o almoço suja louça, né? Suja utensílios, enfim. Terminava o almoço, terminava de almoçar, já tinha a louça do almoço. Então vamos lá, lavar a louça do almoço. Terminei de lavar a louça do almoço, enquanto a louça estava secando, o meu marido já vinha me perguntando o que a gente ia merendar. Então, tinha que fazer a merenda, suja mais louça, né? Suja as coisas para poder fazer a merenda, lava ali. Então, eu passei praticamente o dia todo na pia e eu me cansei, né? E aí eu ficava me perguntando para Deus, meu Deus, eu não sou capaz de dar conta da minha casa. Então, eu achava que eu nunca iria dar conta. Mas tem um detalhe importante, que o meu filho pequeno, meu primeiro filho, ele demandava muito tempo meu. Então, eu vinha lavar a louça, mas eu tinha que parar de vez em quando para poder dar atenção a ele. Às vezes era alguma coisa que ele estava mexendo que eu não podia deixar ele mexer. Então, eu tinha que de vez em quando parar para fazer uma outra coisa, né? Para cuidar do meu filho. De vez em quando eu tinha que ficar parando o que eu estava ali fazendo. Enfim, né? Me estressei muito e não consegui lavar essa louça diariamente e colocar ela em dia. Agora, nesse ano, quando eu já não estava mais tão bitolada com a louça, quando eu já não estava mais tão preocupada com a louça, eu percebi que, na verdade, era algo da minha cabeça essa guerra com a louça, que lavar a louça é algo tão simples e tão prático se eu simplesmente tiver uma rotina de lavar uma vez de manhã, seria do café da manhã, lavar uma vez depois do almoço e lavar uma vez aquela... Eu não sei como, gente, realmente eu não sei explicar. Mas esses dias que eu estou sem diarista aqui em casa, simplesmente eu estou dando conta. Agora, por quê? Como que eu consegui dar conta? Eu não sei explicar, não sei dizer. Só sei que eu estou dando conta. E aí eu estou aqui lavando esse monte de louça. E o que mudou? A minha visão sobre a louça. Então eu cheguei em casa, vi esse monte de louça aqui para lavar. Antes, o que eu pensava? Meu Deus, é uma tarefa sem fim. É uma tarefa sem fim. Eu vou passar um tempão nessa pia e quando eu terminar já vou ter que sujar de novo, porque já vou fazer janta, tá? Então, assim, esse era o meu pensamento de antes. Mas hoje, não. Hoje tem louça na pia, vou lavar a louça e pronto. Não tô mais, minha cabeça hoje não tá mais tão preocupada com essa louça. Simplesmente é pra fazer, vou fazer. Né? Então, nesse ano, eu me sinto vitoriosa nesse ponto. E talvez, assim, a reforma que a gente fez aqui de colocar essa bancada, talvez isso também influencie, porque hoje eu me sinto mais animada de lavar a louça aqui na pia. A minha outra pia, ela era toda inox, ela era menor e a cuba dela
era baixinha, eu lembro disso. Mas enfim, acho que isso não era a questão, né? Hoje eu estou bem mais tranquila. Hoje eu não estou mais me estressando tanto com essa tarefa de lavar a louça. Na verdade, eu estou gostando de lavar a louça de um jeito que eu resolvi até mesmo gravar esse vídeo aqui lavando a louça para motivar você, né, que tem esse mesmo problema que eu enfrentei aí de lavar a louça. Então, não fica olhando muito para essa panela toda suja, sabe? Não fica pensando muito, só vai lá e limpa, porque a sensação de conseguir fazer essa panela suja ficar limpinha é tão gostosa, é uma sensação tão libertadora, que é isso, não é pra gente ficar pensando, porque se a gente pensar, o que vai acontecer? Eu vou olhar para essa pia e aí eu vou me sentar ali na mesa, vou pensar, daqui a 5 minutos eu vou lá. Ah não, é muita coisa para lavar, deixa primeiro eu fazer isso. Ah não, é muita coisa para lavar, eu vou primeiro tirar alguma coisa ali, eu vou primeiro tomar um banho, eu vou primeiro fazer uma outra coisa. Você fica inventando outras coisas para fugir da pia. Era isso que eu fazia, não sei se, mas eu imagino que isso aconteça com outras pessoas também, fugir da pia. Era isso que eu fazia. E acho que esse era o problema, por isso que eu não conseguia, porque eu não enfrentava de verdade. Então, hoje não. Hoje eu não penso. Hoje a pia já é uma batalha vencida. Tem louça suja, eu vou lavar e pronto. Não vou ficar pensando. E aí eu percebi que o grande problema é esse sentimento, esse sentimento e essa forma de encarar a vida com a procrastinação. Você fica sempre deixando para depois. Né? Você fica sempre com essa preguicinha ou esse cansaço, sempre deixando para depois. Então, isso é um problema que acompanha a gente durante todo o dia, né? Então, assim, a pia, ela é apenas um sintoma, aliás, ela é apenas um sinal da procrastinação. Hoje eu vejo que o problema que eu tinha de não conseguir dar conta da pia era a procrastinação, essa mania de deixar para depois. Né? Uma coisa que eu poderia resolver ali rapidinho, eu vou deixar para depois, e uma coisa pequena acaba se tornando uma coisa grande. E de louça em louça, de copo em copo, de prato em prato, a pia vai enchendo e chega um momento em que você não tem um copo limpo para beber água. Você tem que lavar o copo para poder usar. E aí, esse é o grande problema da procrastinação. Quando você começa a mudar de atitude, e eu acredito que essa mudança, ela acontece de dentro para fora. Porque o esforço que eu fiz para dar conta da pia, pelo meu próprio esforço, eu não consegui. Eu conseguia 1 dia, 2 dias, e aí depois eu já não ficava mais firme lavando a louça todo dia, sabe? Eu já não ficava mais firme porque eu priorizava outras coisas, porque eu colocava sempre outras coisas no lugar da pia. Eu não sentia ela como uma atividade que eu tinha que fazer, que eu tinha que enfrentar. Porque assim, se eu não lavar, quem vai lavar? Ninguém vai lavar. Se eu não lavar agora, eu vou ter que lavar na hora que eu for usar. Né? Então, esse sentimento de deixar para depois, sabe? É o perigo que a gente não pode deixar ele ficar ali ocupando a nossa cabeça. Então, acho que quem está ainda nesse nível pode começar, sei lá, pelo menos lavando uma parte, né, da louça já para ir começando a se animar. Ou então,
uma vez no dia, como eu fazia, né, à noite, escolhe aí um horário do seu dia para você finalizar a sua pia, sabe? Lavar a louça por completo, deixar a pia limpinha, sequinha. É tão gostoso ter a pia livre. Aqui em casa, quase sempre tem uma louça aqui secando na minha pia, né? Porque realmente eu uso muito a cozinha, eu tô sempre cozinhando, sempre fazendo alguma coisa. Então, sempre tem uma loucinha aqui, mas é tão diferente você ter uma louça suja ocupando espaço na pia e você ter uma louça limpa que tá escorrendo, que tá secando, né? E que tá ali disponível para você usar. Uma outra coisa muito importante é você guardar essa louça também. Você não precisa deixar a louça o dia inteiro e o dia seguinte, né, escorrendo. Ah, gente, isso daqui, ó, é ovo frito grudado na frigideira. Isso daqui, antigamente, era o suficiente para deixar essa frigideira de molho aqui dentro da pia, ocupando espaço e deixando a aparência da minha pia, da minha cozinha negativa, né? E, na verdade, eu lavo isso daqui tranquilamente. Dá pra tirar, não precisa deixar ela de molho de um dia pro outro, ou 1 hora de molho. Eu uso essa espátulazinha pra tirar o excesso aqui, que eu consegui tirar. Só fazer isso aqui rapidez. E eu não vou deixar essa frigideira ocupando a minha pia suja aqui só por causa disso, não. Deixa eu jogar esse restinho no lixo ali. Opa, ainda tem, ó. Eu vou empurrando com a espátula e vai saindo. E aí, olha só, eu deixo pro final essas coisas que estão engorduradas. Isso daqui basta eu deixar aqui dentro, enquanto eu tô enxaguando a louça que eu já ensaboei, a água vai caindo aqui e isso aqui já vai amolecendo. Essa outra frigideira, ela não tá engordurada, eu fiz tapioca nela, então não vou misturar ela com essa outra engordurada, porque se eu fizer isso, eu vou só dar trabalho pra mim mesma, né? Porque ela vai ficar mais difícil de lavar. Eu vou só pegar a outra frigideira que também tá engordurada e vou colocar aqui dentro. Conforme eu vou enxaguando aqui essa louça, a frigideira vai molhando e eu já vai facilitando a lavagem dela. Então, coisas engorduradas aqui já ficando preparada para eu lavar. Então vamos lavar logo essa frigideira que não tá engordurada. Ah, essas frigideiras aqui, elas eram aquelas frigideiras antiaderentes de teflon, né? Mas assim, quando só eu que faço as coisas aqui em casa, só eu que uso, elas duram um bom tempo. Mas quando a gente tem outras pessoas que ficam fazendo a comida, trabalhando aqui em casa, né? Elas não duram nada. E aí uma vezinha que ela começa a arranhar, a sujeira gruda e aí eu começo a usar a esponja de aço mesmo pra tirar. E aí vai saindo toda aquele teflon dela, né? Aquela antiaderência. Mas aí não tem problema não. Eu vou usando assim mesmo. Agora eu tô com muita vontade de... A próxima vez que eu comprar panelas, eu tô com vontade de comprar as panelas que tem o revestimento de cerâmica. Eu vi como elas são lindas e como elas não descascam como essas aqui, né? Então a próxima vez que eu comprar, eu vou querer o revestimento de cerâmica. Eu vou apoiando a louça aqui para ela ir secando. Não tem nenhum paninho aqui para secar a louça, não tem nenhum escorredor, nenhum tapetinho. Eu gosto assim mesmo.
aqui a área molhada, então ela não vai escorrer água para outro lado, ela tem toda a proteção aqui, ó, como você pode ver, tem esse degrauzinho aqui, é a área molhada da minha pia, então eu vou colocando ela para escorrer aí. Então vamos tirar aqui a espuma de toda essa louça, rapidinho, a gente vai finalizando. Eu não uso escorredor porque o espaço que ele ocupa aqui na minha pia me incomoda muito, sabe? E depois que você não tá usando ele, que você já guardou a louça, aí ele fica aqui, é um espaço que tá ocupando, que eu deixo de usar para preparar algum alimento, alguma outra coisa. Então eu não gosto do escorredor. O que eu tinha eu dei para minha mãe, que gosta. E eu vou organizando a louça aqui, colocando os talheres para escorrer num copo. E os pratos eu vou colocando mesmo aqui empilhados. Minha louça é coisa simples mesmo, né? E aí é isso, eu estou me sentindo bem com a louça, não estou mais tão estressada como antes. Mas, depois de anos, eu percebi que realmente o que aconteceu foi uma mudança interna em mim, que tem muito a ver com a procrastinação em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Então, a gente pode ser uma pessoa organizada e procrastinar. E aí essa procrastinação, ela vai sempre concorrer com a nossa organização, né? Então, para algumas coisas a gente pode dar conta super bem, porque são coisas agradáveis de fazer, às vezes é algo que você gosta muito. Mas a procrastinação, ela vai se chegando na vida da gente e em tudo. Então, assim, provavelmente, se a gente acumula louça suja na pia, a gente também vai acumular roupa suja, a gente também vai ter armários bagunçados, a gente também vai ter coisas que a gente não usa. Então, tudo isso são sinais de procrastinação que fazem com que a gente se reclame, que fazem com que a gente se estresse mais no dia a dia, né? Porque assim, ter uma pia cheia de louça suja, às vezes pode ser aí um fator estressante e você nem percebe que como isso te afeta, né? E ter uma pia limpinha, como isso é agradável, como isso faz bem pra gente. Deixa eu só dar uma organizada aqui pra caber mais coisas. Como tinha muita louça suja, acaba que vai juntando aqui quase sem espaço, mas dá certo. Então vamos lá. Uma coisa que eu gosto muito é de deixar, quando eu termino de lavar a louça, isso eu sempre gostei, é de deixar a pia limpa. A pia, além de limpar a louça, né, limpar a pia também. Então, assim, eu não gosto de pia molhada, sabe? Ou pia com espuma, ou a cuba da pia toda suja, com restos, às vezes restos de comida, né? Eu tô me lembrando aqui de uma moça que eu coloquei aqui para trabalhar na minha casa, me ajudando com a limpeza. E, poxa vida, ela terminava de lavar a louça, não parecia que ela tinha terminado, sabe? Porque ela não secava a pia e ela deixava a cuba da pia suja. Ela ficava com aquela cuba toda engordurada e com restinhos de arroz, de verduras, de cascas, sabe, espalhado pela cuba. E isso
é como se ela não tivesse terminado. Você passa por essa pia que tá molhada, que tá suja, e a sensação é de que a pessoa não terminou, que a pessoa foi ali e já ela volta para terminar. Para mim, a sensação é essa, né? Então, eu sempre tenho que ver a pia limpinha e sequinha quando eu termino de lavar a louça, pronta para eu usar, né? Eu gosto de preparar os alimentos aqui. Esse é o espaço que eu tenho para preparar alimento, né? Que tá aqui pertinho da torneira, que tá aqui pertinho do fogão. Esse é o espaço que eu tenho. Deixa eu... Isso daqui não é da minha casa. Esses potinhos aqui são do trabalho. Meu marido que trouxe, ele trouxe pra gente lavar aqui. Deixa eu lavar logo a minha. Teve uma outra vez também que eu coloquei uma mocinha aqui para me ajudar e a sensação que eu tinha é que era mais uma pessoa sujando do que uma pessoa para me ajudar. Então, assim, já outras pessoas, né, eu gostava muito que a minha pia sempre ficava limpinha, com a louça lavada, organizada. E algumas senhoras que trabalharam aqui na minha casa foram inspiração para mim, né, que eu observava e gostava muito. E outras, uma negação. Né? Eu acho que é sempre assim, né? Eu gosto sempre de deixar essas espátulas no final aqui, porque eu uso elas para tirar esse excesso de sujeira da frigideira, da panela, né? Elas sempre ficam pro final, quando estou lavando a louça. Porque eu fico usando ela aqui para raspar a sujeira das panelas. Sai facinho com ela e ela não risca. Então, assim, as minhas frigideiras não eram para estar riscadas, porque eu não uso nenhum utensílio de metal nelas, sabe? Eu não uso garfo, não uso colher de metal, eu só uso essas espátulas. Mas, como sempre, uma vez ou outra eu tinha alguém aqui na minha casa para me ajudar, porque eu não estou em casa, né, para fazer o almoço, então sempre criança pequena, a gente, por um bom tempo a gente ficou colocando pessoas aqui em casa, sabe? E aí elas não cuidam das coisas da gente como a gente, né? Então é por isso que, de certa forma, eu estou, assim, gostando da notícia, né, de que a moça que vinha pra cá me ajudar com a limpeza da casa não vai mais vir. Eu tô gostando porque agora só eu que tô mexendo, só eu que tô aqui limpando e tô fazendo do meu jeito, do jeito que eu gosto e com o cuidado que eu tenho. É porque nem todas as meninas que trabalham com limpeza fazem os cuidados na casa da gente com cuidado de verdade, né? Com zelo. E aí, às vezes, a gente perde muita coisa porque a pessoa não fazia direito, né? Não sei se você já passou por esse tipo de coisa também. Mas eu estou aqui mostrando a você que a gente consegue dar conta da louça sim. Né? Então, eu tinha muita coisa para lavar aqui. Você pode até ver o tempo desse vídeo, é o tempo que eu tô aqui lavando essa louça. Mas o importante é não ficar olhando pro tempo, não ficar olhando pro ao redor, pro que você tem que fazer depois, porque é uma obrigação. É necessário, a gente tem que terminar aqui, a gente tem que lavar a louça. Então, tipo assim, você começa a lavar a louça e aí você vê que tá demorando demais, tem muita coisa, você pensa assim, eu vou deixar essa panela aqui, eu vou deixar essa última coisa aqui. Era o que acontecia comigo na minha adolescência, o que eu aprendi lá na rotina da minha casa com a minha mãe, de deixar sempre aquela panela de molho lá, e aí que dava essa sensação de que a pia estava sempre com coisas, né, que é você lavou e no final das contas ainda tem louça suja lá na pia que você não termina.
E aí, que horas que você vai finalizar? Que horas que você vai ir lá lavar essa panela? Você vai esperar juntar mais louça para você ir lavar aquela panela? E, gente, aquela panela suja de leite que ficava lá na pia era o meu terror, porque ela era muito engordurada. E eu realmente começava a procrastinar ali. Olha só, toda a louça da minha casa está lavada. Esses potinhos que estão ali do lado não são do uso daqui de casa, né? São do trabalho, então por isso assim eu estou dizendo que está tudo lavado, não vou considerar eles aqui na minha conta matemática. Só terminar de tirar a espuma. E aí sabe o que eu vou fazer? Vou já começar a preparar a janta. E meu marido e os meus filhos vão chegar daqui a pouco. E aí eu já vou sujar mais louça, mas eu não tô mais com aquela sensação chata, sabe? Eu tô sentindo, sinceramente, um prazer de estar limpando aqui a minha louça. Eu comecei a ver assim, graças a Deus que eu tenho louça para lavar. Graças a Deus que eu tenho saúde para estar aqui na pia lavando a louça. Porque ô coisa chata é quando a gente adoece e não tem energia nem pra vir fazer, nem pra vir lavar a louça, né? E aí a casa fica uma desordem. Como é gostoso, como é bom ter a louça limpa. E aí vem a outra parte. Como é bom também ter a louça guardada. Porque eu não sinto que tá pronto aqui. Gente, aqui onde eu moro é muito quente. Em questão de minutos, a louça que eu lavei aqui, ela fica sequinha. Sozinha assim mesmo, né? Eu vou tirando a louça de cima e ela já fica praticamente sequinha, pronta para ir ser guardada. Eu gosto de lavar a cuba com a esponja de aço, né? Que eu tava usando aqui. Uma coisa, eu não gosto de tirar um pedaço muito grande para usar a esponja de aço, não. O pedaço que eu gosto de usar é bem pequenininho, olha só o tamanho. Porque eu descarto ela, sabe? Eu lavei essa louça aqui e eu vou descartar ela. Eu não deixo ela aqui porque ela enferruja, eu também não guardo. Algumas pessoas, já vi que algumas pessoas até ensinam a guardar na geladeira e ela não enferruja, né? Mas eu faço assim. Eu tiro um pedacinho pequeno e esse pedacinho pequeno aqui eu uso para finalizar a minha cuba. Eu não gosto de lavar a cuba com a mesma esponja que eu lavo a louça. Eu tenho uma sensação assim que a cuba aqui, a sujeira dela é diferente da sujeira da louça e isso eu não consigo, sabe, usar ela pra lavar aqui, não. Eu tinha o costume, que eu aprendi também na casa da minha mãe, né, com a minha mãe, de ter uma esponja pra lavar a louça e uma outra esponja para limpeza da pia. Mas hoje não, hoje eu não tenho mais isso não, porque acabava que a esponja de lavar a pia, ela sempre ficava uma esponja muito velha, muito suja, muito nojenta. E aí por isso eu gosto de usar só esse bombrilzinho mesmo pra dar uma finalizada. Vou aproveitar e passar ele aqui pra dar uma limpadinha também na torneira, que faz parte da pia, né, gente? Mas assim, eu não costumo ficar limpando sempre a torneira não, porque sinceramente é bem corrida aqui em casa. Eu ainda tô criando esses hábitos, né? Então, o hábito é assim, a gente cria. Eu quase nem uso esse fechadorzinho aqui, essa tampinha aqui da minha cuba. Mas essa tampinha aqui com a menina que trabalhava aqui em casa, ela sempre vivia suja, porque ela usava muito. E aí ela terminava aqui e ela não limpava esse ralinho, né? Esse fechador do ralinho, e ela não limpava o meu rodinho.
Até que no dia que eu tô em casa, no final de semana, ou algum outro horário que eu tô em casa, eu comecei a limpar ele e eu acho que ela percebeu que ele tava limpo, que ele tava diferente, aí eu acho que ela começou a limpar também, não sei. Mas às vezes eu percebo isso, né? Essas pessoas, elas não finalizam, né? Vamos finalizar aqui também a esponja. E aí eu finalizo secando com o rodinho. Eu não costumo usar paninho para secar aqui nessa área molhada, não. Eu uso os paninhos mais para limpar as outras partes da bancada. Daqui a pouco eu já posso ir guardar toda essa louça aqui. E eu não tenho louça para enfeitar a minha pia de amanhã. Gente, vamos finalizar aqui esse vídeo com a pia concluída. Deixa eu pegar daqui. Até os potinhos que meu marido usa para colocar coisas do trabalho eu já lavei. A pia tá limpinha, finalizada. Aproveitei e não gravei, mas eu fiquei aqui limpando logo o restante da bancada. E o fogão, que tava um pouquinho sujo também. E aí eu vou finalizar esse vídeo aqui compartilhando com vocês uma pequena mensagem. E aí, gente, eu quero compartilhar com vocês um versículo que é pequenininho, mas que o sentido dele é muito profundo. O valor dele é muito grande, que está no livro de Mateus, no capítulo 11, o versículo 28. Diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, quando a gente está cansado e sobrecarregado, a gente só precisa fazer isso, né? Pela fé. Crer no chamado do Senhor Jesus, porque aqui são as palavras de Jesus, né? Relatadas aqui no livro de Mateus. Ele nos chama para, quando a gente estiver cansado e sobrecarregado, ir ao encontro dele, porque ele tem um alívio. Então, ao invés da gente buscar resolver esses nossos estresses, né? Com o nosso próprio esforço, basta ir ao encontro de Jesus e falar mesmo com ele, e ao invés de ficar murmurando e se lamentando, procurando culpados ou procurando se vitimizar, se justificar, só chega para Jesus e coloca para ele, sabe? Fala com ele sobre o que está te deixando cansada e sobrecarregada, e você vai ver que nele, em Jesus, parando um pouco para estar com ele, você vai encontrar alívio. Então eu finalizo esse vídeo aqui, tchau. Espero que você possa se sentir agora motivada a deixar a sua pia limpa, enfrentar essa louça e deixar que Deus venha agir na sua vida, tirando todo esse cansaço, tá? Tchau e até o próximo vídeo.